A todos, eu quero agradecer esta mesa maravilhosa, deputado Marcelo, deputado Silvio, nosso relator, deputado Samuel, pelo brilhante trabalho, pelo respeito, pela educação com todos. Eu acho que o meu colega anterior já elogiou bastante essa mesa e eu quero reforçar. Eu sei o quanto é difícil contemplarmos as expectativas e os anseios de todos, eu sei o quanto é difícil respeitar os direitos existentes e pensar também na sustentabilidade da Previdência. Então, eu quero agradecer vocês pela dedicação e esforço. Na minha opinião, nós tivemos grandes ganhos com esse relatório do deputado Samuel. Eu acho que a questão da reforma de trazer a idade mínima, de principalmente manter esse gatilho da idade mínima, é importantíssimo para a sustentabilidade dessa Previdência. Outro ponto que eu gostei bastante do relatório é a separação clara do que é previdência e do que é assistência social, porque muitas vezes o debate fica extremamente contaminado e isso traz mais transparência nessa separação. Em relação à idade mínima, eu reforço que é muito importante manter esse gatilho, usando o exemplo de Portugal. Portugal frequentemente muda a idade mínima. Hoje, a idade mínima de Portugal é 67 anos. Eles já estão mudando para 70 anos, justamente por causa dessa evolução e dessas mudanças. Uma outra coisa também, que vai ficar para um segundo momento, mas que eu acho importantíssimo, é a gente, quando tivermos políticas públicas adequadas para reparar algumas questões das mulheres, dos professores, eu acho importantíssimo que a gente pense também em igualar a idade homem e mulher. Em 189 países, o Brasil é um dos poucos que ainda não fez isso e não igualou as idades. Uma outra coisa que eu achei muito positiva no relatório foi excluir a pena disciplinar, para os juízes, a questão da aposentadoria compulsória. Isso eu acho que traz, apesar do pouco efeito fiscal, deputado Samuel, traz um efeito moralizador, traz um efeito assim de combate à corrupção que eu gostei bastante. E outra coisa também, um outro ponto positivo, é a questão das alíquotas progressivas, porque quem pode mais, paga mais. Tem algumas reflexões que eu quero fazer aqui, que são pontos de preocupação. A questão que já foi falado pelos meus colegas do Partido Novo, da contribuição social, pela preocupação que, com esse aumento, a instituição financeira vai repassar para o consumidor. Isso, para a gente, é muito claro e a gente acha que o consumidor vai pagar. Um outro ponto que me preocupa muito, principalmente porque eu sou professora de empreendedorismo e eu sei como isso é importante para a geração de emprego, é a questão do recurso do FAT, de tirar do BNDES e mandar para a Previdência. Isso me preocupa muito, porque quando a gente fala de BNDES, a gente pensa em investimento, a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em desenvolvimento econômico e a gente pensa em geração de emprego. Os outros dois pontos também de preocupação que eu tenho é a parte da capitalização, que eu acho que para a gente pensar, para garantir a sustentabilidade, nós temos que pensar na capitalização e a inclusão dos estados e municípios. Agora, assim, pessoalmente, eu penso que o nosso objetivo, num futuro, eu gostaria de uma reforma mais igual, que incluísse todos, que mostrasse realmente que todos são iguais perante a lei, uma reforma que traga isonomia, uma reforma que traga justiça social, uma reforma que não permita que algum brasileiro tenha tratamento especial em detrimento de outro, uma reforma que não seja um instrumento de compensação. Eu entendo que tem várias questões aqui que tenham que ser tratadas antes de falar de Previdência. Nós não temos política pública adequada para mulheres, para trabalhadores rurais, para professores. E isso tem que ser compensado na Previdência. Mas isso, na minha opinião, é um erro. Nós estamos reparando com a Previdência lá no futuro, quando a pessoa já envelheceu, uma coisa que deveria ser feita antes. Uma outra coisa, políticos, servidores e todas as outras classes também são iguais. Fazem escolhas profissionais e temos que ter políticas públicas adequadas. Eu sou mulher, eu sou professora, eu sou deputada e eu não quero aposentadoria diferente, porque para mim somos todos brasileiros e nós não podemos legislar pela exceção. A outra coisa, e aí eu encerro a minha fala,
que é uma grande preocupação, que eu já manifestei em outras sessões, é que nós temos que ter uma preocupação e representar todos que não estão aqui, todos que não têm sindicato forte. O que a gente vê aqui é um grande jogo de interesse, onde as grandes corporações ganham. Nós temos obrigação, como parlamentares que somos, de representar quem não tem sindicato e quem não está próximo do poder. E a minha pergunta é assim: quais são os critérios objetivos que serão trazidos para não termos que criar 500 categorias diferentes, especiais? Então, para o seu relator, quando fala de categorias, além dos professores, as atividades de condições prejudiciais, quais são os critérios objetivos para identificar quem estará nessa categoria? Se serão números de afastamentos, de mortes, de doenças ocupacionais, de assistentes de trabalho, porque inclusive eu vejo na comissão que eu participo de Seguridade Social, que lá tem vários projetos de lei que pedem aposentadoria especial para uma infinidade de profissões, e isso me preocupa. Tem vários, inclusive, que estavam em votação esta semana. Então, eu acho que é um ponto de atenção para a gente não contaminar o belo trabalho que está sendo feito aqui. Critérios objetivos que possamos definir o que entra nessa categoria especial, para que a reforma seja justa e que sejam todos representados. Olha, com isso eu encerro. E eu agradeço a vocês pela grande aprendizagem, agradeço a todos os meus colegas deputados pelo esse exemplo de democracia, de respeito ao que é divergente, e eu espero que consigamos fazer uma reforma que atenda a todos, que seja justa, porque todos somos iguais e todos somos especiais. Obrigada.